Bom, nós estamos dando início a mais uma rodada de discussão dentro do projeto Pensar a Bahia, onde nós identificamos temas que são estratégicos para o desenvolvimento da Bahia e queremos discutir novas abordagens mais relacionadas com a realidade, com as tendências de desenvolvimento mundial hoje, principalmente depois da pandemia que nós vivenciamos e que muitas coisas foram alteradas. Então, normalmente, nós trazemos especialistas da área para abordar essas novas questões, trazer novidades acerca do tema, trazer reflexões acerca de alguns desses temas. Hoje nós temos aqui presente o Dr. José Luiz Rossi Júnior. Ele é economista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no Brasil, e coordenador do mestrado profissional em Economia do IDP em Brasília. Rossi possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, o mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e tem doutorado em Economia pela Yale University, nos Estados Unidos. Atua como pesquisador do IPEA, economista do Banco Itaú e professor associado em tempo integral do INSPE, Instituto de Ensino e Pesquisa. Portanto, Rossi vai fazer uma reflexão, sendo de um banco interamericano, ele vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre essa questão das tendências de financiamentos do banco, de outros bancos, se ele também se dispuser a abordar, quais são as viabilidades, quais são os temas, quais são, digamos, possíveis exigências, o que eles pensam sobre o desenvolvimento, as demandas de países pobres, países sul-americanos, como o Brasil, o Nordeste do Brasil e Bahia dentro do Nordeste, e a gente deixaria Rossi à vontade para ele expor. A ideia é que ele use um tempo necessário para ele fazer essas reflexões e depois a gente abre uma rodada de conversa, umas perguntas que a gente pode animar um pouquinho a nossa discussão. Por favor, Rossi, esteja à vontade. E muito bem-vindo. Obrigado, hein? Eu que digo obrigado pelo convite. É um prazer aqui conversar esse tema, né? Importante, tema de desenvolvimento para o Brasil, BID, para toda a América Latina, né? Que realmente a gente, né, tem essa necessidade de crescer de uma maneira inclusiva. Então, assim, é um prazer. Eu vou, assim, dividir a minha apresentação em duas partes, né? Uma parte mais de economês, né? Para a gente discutir tópicos, depois um pouco mais do dia a dia aqui do banco no Brasil. A gente vai falar quais são os gargalos, assim, de financiamento, como funciona o BID. E aí depois a gente fico aqui à disposição o tempo que for necessário para a discussão. Tá? Então, assim, eu como economista país, eu tenho algumas responsabilidades, e uma é um documento interno do banco que a gente faz, que é exatamente os desafios de desenvolvimento do Brasil, né, que eu faço, que serve como base para a estratégia país, que obviamente a estratégia país vai sair de uma interação que a gente vai ter com o governo eleito. Então, o banco ele se propõe, a gente vê qual é o alinhamento com o governo, e a partir daí sai a estratégia país. Então, esse documento, quais são as bases? Então, é isso que eu vou discutir aqui, as bases desse documento de desafios do país. Como você mesmo falou, né, o Brasil tem problemas estruturais, históricos, né, que é um crescimento que ele, além de estar caindo, né, uma média, digamos assim, por década, vem caindo desde a década de 80, como também é bem volátil. Então, você tem anos, né, de bom crescimento, com anos seguidos logo de anos de recessão, quer dizer, um país que não consegue
manter o seu crescimento. E, como consequência disso, você tem dificuldades fiscais. Estão me ouvindo bem? Desculpa, só para ter certeza. Então, a gente tem dificuldades fiscais, tem também problemas de desigualdade, pobreza e desigualdade no país, extremamente relevantes, e que vários desses problemas, aí vem a pandemia, né, exacerbaram, mostraram alguns problemas e exacerbaram alguns, só para exemplificar a questão da educação, que as crianças ficaram muito tempo fora da escola, sem acesso, mostrou também problemas de conectividade, então assim, aí assim vai. Então, a partir a gente tenta analisar, né, ver o que causa nisso, né, quais são os problemas, e, no geral, né, sendo assim bem reduzido, o país ele tem um problema de competitividade, quer dizer, a gente não consegue, dentro de uma coisa internacional, de um ambiente internacional, ser competitivo, a gente tem essa dificuldade. A gente também tem uma questão de focalização de políticas públicas, que acho que a gente vê como muito importante, quer dizer, em alguns setores, e aí a gente pode, inclusive, mencionar educação e saúde, o nosso gasto não está longe de um padrão internacional, mas o resultado está bem longe. Então, a gente vê que isso como um problema para o país, mas, ao mesmo tempo, a gente vê oportunidades para o país. Então, quais seriam essas oportunidades? São as mudanças que trouxeram assim, durante a pandemia, que é a questão tecnológica, ou como é conhecido como transformação digital. Isso é algo que o banco vem trabalhando, incutindo em quase todos os projetos, e a questão da economia verde, né? Que tem vários pontos, que é uma oportunidade, porque o Brasil é um país rico em recursos naturais, um país visto como importante, né, chave nas questões de mudanças climáticas no mundo. Então, ele pode usar isso a seu favor, tá? Do ponto de vista de oportunidade. Tá? Então, o documento ele basicamente enfatiza isso, né? Então, o Brasil ele tem um problema, né? Que ele tem um crescimento baixo e volátil. A partir daí, você tem, né, um baixo crescimento que a gente chama da produtividade. Há outros pontos que a gente tem que tratar, que são importantes para os próximos anos do Brasil, que é o fim desse bônus demográfico. Isso tem consequência para políticas públicas, tanto não só quando a gente fala do envelhecimento da população, geralmente a gente olha nos regimes de previdência, né? Mas isso também vai representar mudanças do ponto de vista de proteção social, né? De ter de auxílio, e também do ponto de vista de saúde, investimento em saúde, quer dizer, quase todos os países têm uma tendência de aumento no investimento de saúde. Nós somos um país que pouco a pouco, né, investe pouco, e todos os setores têm uma necessidade de investimento muito grande. Então, a gente tem que pensar, né, como é que a gente pode aumentar essa poupança. E questões com a informalidade do mercado de trabalho, que nós temos quase metade da nossa população informal, ou seja, sem um regime de proteção social, né? Porque elas não estão nem, a maioria, né? Os chamados que a gente viu durante a pandemia de invisíveis, né? Que eles não estão nem em algum programa social do governo, nem estão no trabalho formal, que tem um sistema de proteção do formal, né? Então, eles estão fora. Então, como é que a gente consegue? A gente viu que eles são importantes, né? Informais, quer dizer, qualquer crise, pandemia, mas a gente tem que fazer isso, esse auxílio, mantendo o equilíbrio fiscal, quer dizer, você não pode manter todo ano um auxílio emergencial que foi realmente caro. Então, a gente tem que focalizar. E você tem desigualdade, que é um ponto importante que o banco coloca no Brasil, é que você sempre foi enfatizando essa questão do crescimento para reduzir as desigualdades. Cria-se até um tal de algum tipo de dilema, né? Então, que a gente coloca muito forte que não há dilema. Então, se você cresce sem reduzir a desigualdade, você não vai conseguir crescer de maneira sustentável.
E também mas você também não consegue reduzir as desigualdades de uma maneira persistente se você também não crescer, tá? Então a gente é algo simultâneo. Então acho que a gente tem que ter políticas bem focalizadas, seja em questão de gênero, questão de raça, questão LGBT. Essas são questões importantes que a gente coloca. Tá? Então, assim, agora, assim, do ponto de vista específico, né? Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais específico. O que que a gente tem que fazer? Num curto, e aí é algo também que acontece, não é só no Brasil, mas também na Bahia. Primeiro, a gente tem que se integrar muito à economia internacional. Quer dizer, o Brasil ainda é um país que não mantém, e aí a gente vai muito mais do que redução de tarifas, que também é necessária, mas vai da formação de cadeias de valor global. Quer dizer, o Brasil hoje praticamente não participa e, e agora está tendo uma reestruturação com a pandemia. Vocês foram observar que havia uma dependência muito grande de alguns países, China, assim, para 80% da produção de semicondutores era em Singapura. Então, assim, hoje sem semicondutor não tem carro, não tem trator, não tem nada. E parou. Então, assim, parou. Então, há essa redistribuição dessas cadeias e como é que onde nós vamos poder aproveitar. Então, assim, a gente pode, acho que há alguns setores, mas para isso a gente tem que tratar algumas questões de logística, né, custo de transporte, quer dizer, excesso de burocracia. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente pode tratar assim até num curto prazo. E aí dentro disso tem a questão da infraestrutura. Então acho que é muito importante a gente, o Estado sempre focando também, né, falando da Bahia, é importante a gente investir em infraestrutura para isso. Assim. Então aí eu coloco que aí é uma questão pública e também privada, né? Então a gente tem o público, ele tem que investir mais, que também está investindo pouco, mas também ele tem melhores condições para o setor privado. Então isso é algo importante que pode se desenvolver mais. Eu sei que, por exemplo, a Bahia já está bem à frente da média dos estados, por exemplo, na questão de PPPs, né, de parcerias públicos-privadas, mas acho que ainda tem um caminho a mais. E é uma questão que também o banco coloca, é a questão do planejamento e infraestrutura. Acho que é uma coisa que o setor público pode fazer, que alguns outros países já têm experiências internacionais, assim, Chile, Peru, não estou falando nem países da OCDE, assim, Chile mas assim, países aqui da América Latina, que têm sistemas de investimento público que essa é muito importante, que vai desde o planejamento ex ante, setorial, até o alinhamento entre esse planejamento e o orçamento anual, né? Que isso ainda é falho aqui no Brasil. Então, isso a gente coloca que é muito importante que você tenha um conjunto de projetos, né? Bem estruturados que você possa tocar para frente, tá? Aí outra questão importante é manter a sustentabilidade fiscal, tá? Então acho que você tem que ter, e aí a gente coloca também um outro ponto importante que está linkado com a questão da infraestrutura, é a adoção de um regime, né, um marco orçamentário. Aqui no Brasil lá fora chama de médio prazo, aqui chama plurianual, né? Que envolva, né, seria uma evolução do PPA, tá? Onde ele tem um link maior com o orçamento anual e que possa, onde o governo eleito ele possa ter mais, digamos, espaço de manobra, né? Que hoje você tem um espaço de manobra, né? Muito pequeno, porque a gente tem um orçamento muito rígido, né? Assim, na verdade, o gestor hoje trata com não sei, menos de 10% do orçamento ele é de livre escolha dele. Então, acho que isso é importante a gente tratar no país, tá? Do ponto de vista
das desigualdades. A gente coloca, que acho que é uma coisa, todos os projetos do banco, eles estão colocando essa questão muito importante, sempre tem um componente, seja um componente de gênero, um componente de raça, isso a gente vê muito importante, essa questão de focalização, quer dizer, a gente não vai conseguir só com crescimento reduzir a desigualdade. A gente precisa de algumas políticas mais específicas, e aí a gente vai até a questão de ações afirmativas, que são importantes, e assim tem mais um conjunto grande de iniciativas de redução da pobreza e da desigualdade, que envolve também na saúde, melhorar a eficiência, que a gente pode ficar muito tempo aqui, segurança pública. Então, a gente tem o banco, ele desenvolve políticas específicas, né? Em todos, em educação, a questão de mobilidade urbana, saneamento básico. Então, assim, não vou aqui tratar todas essas questões, mas a gente pode, o banco tem com os estados no Brasil em todas as áreas, tá? E aí eu vou ter a questão da transformação digital, acho que é muito importante, e a gente tem que ver a transformação digital, todos aí que são do setor público, como uma oportunidade. Hoje, em todos os setores, e aí eu faço o conjunto com a questão dos dados, né? Acho que é muito importante aí, em todos os locais, para você ter uma melhor focalização das políticas, você precisa ter os dados, né? E ter como tratar esses dados. Então, a transformação digital no setor público, ele vai desde da questão da obtenção dos dados, até você incorporar isso. Hoje, por exemplo, você pode reduzir o problema de acesso à educação com uma educação tecnológica, isso a gente já tem alguns projetos, assim, exemplo, alunos no Amazonas, eles têm aula em qualquer lugar, com professores em Manaus, isso é possível, né? Que seria difícil, né? Principalmente lá, talvez em alguns locais da Bahia, hoje também tem saúde digital, quer dizer, você tem muito, e mesmo do ponto de vista fiscal, mesmo na administração pública, federal, tributária, você tem ganhos da utilização dessa transformação digital. Mas para que isso aconteça, acho que a gente precisa ter, hoje, infelizmente, o Brasil, poucas pessoas têm o que a gente chama de talento digital, que é utilizado na literatura, então acho que é algo importante que os estados podem fazer, essa incorporação dessa questão na educação, né? Educação técnica, para ter gente, hoje a gente não tem pessoas formadas, né, em todos os níveis, né, para essa questão digital, tá? Então, isso é importante. A gente coloca, obviamente, inovação é super importante, né, ciência e tecnologia, e eu acho algo interessante, e assim, conhecendo a Bahia, conhecendo Salvador, é ser um polo dinâmico de startups. Eu acho isso é um caminho super interessante. Hoje você tem startups que ajudam, né? Inovação aberta em educação, em saúde, em saneamento, e isso cria uma economia muito dinâmica. Então, acho que investimentos, transformar a criação de um hub digital, assim, alguns estados estão fazendo isso, acho que é algo também, algo para frente muito importante. E o último pilar aqui que eu digo é a questão do crescimento verde, que vai muito mais dessa utilização da biodiversidade, vai muito mais, assim, quando a gente fala isso de Brasil, as pessoas pensam só em, né, Amazônia, mas assim, você tem aproveitamento da região, acho que assim, e a Bahia é tão grande, tão ampla, né, que vai desde da questão ali do Mato Piba, da agricultura na soja, até aproveitamento da caatinga, a utilização, acho interessante, das energias renováveis como uma fonte de criar uma vantagem comparativa do Estado.
acho que ele tem a oportunidade, utilizando também, eu já conheço, vejo alguns projetos, utilização juntamente com a transposição em energias renováveis, você pode criar novas atividades econômicas no estado. Então, assim, na verdade, o green vai muito mais. Esse passa desde dessa questão da adaptação e mitigação nas cidades, é, com questão de drenagem, questão de poluição, passa, mas também passa pelo esse aproveitamento da biodiversidade como uma atividade econômica, tá? E também a utilização de matrizes energéticas limpas, utilização dessas energias renováveis, algo que está sendo estudado em outros, eu não sei como está a situação na Bahia, mas hoje virou, digamos assim, a grande moda é, no mercado internacional, são eólicas offshore, aproveitando todo o litoral que você tem, e o vento que tem no litoral, já tem alguns projetos fora, e uma questão do hidrogênio verde, que pode ser, muitos estão apostando, hoje ainda não tem a sua rentabilidade, mas muitos estão apostando é, é, que será a fonte de energia que vai superar os combustíveis fósseis. E, assim, dentro disso tem todo o seu financiamento e tem uma indústria de finanças aí, de finanças verdes, que está assim, muito líquida no mercado internacional, louca para achar projetos. Tá? Então, essa é uma oportunidade também para os estados que possam, né, no seu planejamento, colocar isso e que isso possa se transformar numa uma forma de financiamento mais barata. Tá? Então, assim, essa é a visão, né, sendo rápida, essa é a visão do BID, que vai ser assim, colocada para o próximo governo, para assim, virar uma estratégia para o país. Aí, como isso vira do dia a dia, né, do nosso financiamento? Então, nós temos um pipeline para o Brasil anual de em torno de 2 bilhões de dólares, né, que a gente pode emprestar para todos, né? Governo federal e subnacionais, estados e municípios. Isso pelo lado público, porque também temos, acho que é importante usar, temos o BID Lab, que é o responsável por essas pequenas startups, que trabalha muito com a economia circular, com pequenas empresas, assim, de semente, de formação de hubs tecnológicos, e temos também o BID Invest, que é para o lado privado. Tá? Então, a gente tem isso, e, obviamente, assim, nunca pense também o BID só como uma forma de financiamento. Também a gente tem cooperações técnicas. A gente pode fazer cooperações técnicas, que é mais para a produção de conhecimento, também com todos aí, tanto com os subnacionais quanto com o governo federal. Tá? Então, nosso processo ele passa primeiro todas pelo Tesouro, né? Então obviamente, eu não sei se pode mudar ou não, né? Tem a questão do CAPAG, do espaço fiscal. Acho que nesse momento a Bahia é B, né? Então a Bahia pode e temos, né? Nós temos vários. Acho que temos o Profisco, né? Que é na parte fiscal. Temos vários projetos já com o Estado. Então, hoje, o grande, assim, o gargalo que eu diria é a questão o tempo, né? O tempo que está no Tesouro para processamento, toda essa questão, infelizmente, nós temos um federalismo que não é muito cooperativo, né? Então, às vezes demora, mas assim, a Bahia, eu sei, conheço, já temos experiência, isso é muito importante, né? Você já ter experiência com o Estado e aí já ter esse conhecimento para a gente realizar um projeto. Eu acho assim, eu sou o economista país, quer dizer, todo projeto passa comigo, mas acho que o contato setorial é muito importante
Acho que o Estado pode, porque assim você vê uma gama tão grande, né, de áreas que você pode trabalhar, que é importante que o Estado defina. E o nosso, assim, como você falou, uma comparação com os outros é muito parecido. Acho que tem um foco. O Banco Mundial é muito parecido com a gente, não tem muita diferença, trabalha em todas as áreas. O Banco dos BRICS, o NDB, ele é mais focado em infraestrutura, estrutura mais tradicional, e a CAF e os outros são um pouco mais focados em cidades. Mas também nada impede que eles façam para o Estado, nada impede que a gente, assim, não há nenhum impedimento, só uma questão mais de foco. Mas os procedimentos de todos são bem semelhantes, não tem muita diferença, não. E assim, nós, do ponto de vista do nosso interesse, a gente tem interesse em todas as áreas. E, obviamente, as áreas que são prioridade para a gente são, obviamente, as regiões de menor IDH no Brasil, né? Obviamente, assim, a Bahia é uma, é, e também assim, o Nordeste, Norte e Nordeste são prioridade número um para a gente. Acho que eu já falei demais, eu não sei, agora fico aberto aí para a gente conversar. Ok, Rossi, foi muito interessante sua abordagem. Eu acho que um leque de oportunidades que a gente tem aqui para conversar. Antes de abrir para o pessoal, eu queria dizer o seguinte: aqui nós temos uma diversidade de um corpo técnico que está presente na reunião, apesar de termos relativamente pouco, 15 pessoas, são todos técnicos, alguns, muitos especialistas, e também muitos representantes de algumas instituições importantes, principalmente ligado à área do planejamento, à área de ciência e tecnologia. Bom, temos nos técnicos uma diversidade que vai desde a área da economia, a área da estatística, a área mais da questão ambiental, do georreferenciamento, e, enfim, temos aqui um leque bastante amplo de especialistas que podem te fazer algumas questões. Eu pediria ao pessoal que pudesse começar a levantar a mão, pode ser a mãozinha digital, ou pode pedir também socorro diretamente pela imagem. Eu primeiro que pediu a palavra, Anderson, da Ciência e Tecnologia, se ele puder fazer uma breve identificação dele, seria interessante para a Rossi conhecer melhor. Bom, Rossi, prazer estar presente aqui, né, conhecê-lo, né, saber um pouco mais sobre esse financiamento do BID. Eu sou Anderson Leite, hoje estou, né, na Superintendência de Desenvolvimento Científico do Estado da Bahia, que está ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obviamente, a gente vai estar muito preocupado com a questão científica, mas também com as questões de base para o desenvolvimento. Uma das questões que a gente hoje tem se debruçado bastante são com as chamadas tecnologias transversais, que alguns também chamam de tecnologias habilitadoras, né? Como, por exemplo, nanotecnologia, computação avançada, aí, com vários itens da computação avançada, IoT e outros. Né? E você falou da possibilidade de financiamento, né, de avanço da ciência e tecnologia para determinadas cadeias. Essas tecnologias que vão recortar vários setores da economia e vão, por conta disso, gerar desenvolvimento, gerar provavelmente emprego, renda, etc., né? Seriam alvo desse possível financiamento do BID, quer dizer, é possível no futuro governo a gente pleitear um financiamento específico para esse tipo de ação? Não, claro. Só fazendo no histórico, como que a gente já trabalhou nessa área, só para já te adiantar. No federal, houve uma tentativa, uma coisa com a FINEP,
tá? Mas aí não foi tão para frente por causa de que o fundo, né, como a gente viu, acho que hoje, ontem, né, sempre tem uma limitação fiscal ali que acaba. E houve também com o estado de São Paulo, só que foi via o Banco de Desenvolvimento, que é esqueci o nome do Banco de Desenvolvimento da Bahia, que é? Sim, Deu Bahia. branco. Isso, foi Quer dizer, só que Bahia. isso foi semelhante só que para São Paulo. Então, São Paulo ela passou a financiar ciência e tecnologia via o Banco de Desenvolvimento. Então, qualquer iniciativa ele financiava então, assim, nós temos a possibilidade, é uma área, a gente tem, inclusive, é um setor só de ciência e tecnologia, que ele vai. Agora, só para dizer, uma outra possibilidade, só para a gente discutir toda, é fazer um blend, né? Assim, pode ser ciência e tecnologia junto com outra área. A gente não necessariamente, assim, muitos dos nossos empréstimos, eles são multissetoriais. Assim, eu estou falando assim, mas estou falando de genérico, assim, pode ser para qualquer um. Então, você pode ciência e tecnologia. A gente tem também de ciência e tecnologia, mas alguns deles juntos assim com educação, por exemplo. Então, assim, sempre com uma mola de tecnologias. Então, assim, é uma parte para educação técnica, uma parte para hoje, inclusive com uma parte também de startups, assim. Então, assim, acaba sendo algo multissetorial. Então, a gente tem também. Inclusive para a gente, assim, internamente, isso assim ganha muitos pontos, assim, tá? Perfeito. Obrigado, Rossi. Eu teria outras perguntas aqui, mas vou deixar que os colegas avancem aí. Edgar, deixa aberto aí a palavra. Não estamos lhe ouvindo, Edgar, não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Desculpe aí, houve um pane elétrico aqui, a luz caiu aqui na CEI e eu tive que passar rapidamente para o meu celular. Estou com algumas limitações, mas, por favor, eu perdi os últimos 1 minuto, 2 minutos. Rossi respondeu a sua questão, é isso? Sim, sim. Respondeu colocando que não só pode ser uma cadeia, como também pode ser um blend, né? Onde você vai colocar várias questões aí dentro desse pacote de ciência e tecnologia, como, por exemplo, questão educacional, nível técnico, nível universitário, pesquisa e a próprio desenvolvimento de startup, por exemplo. Né? Eu acho que esse blend seria perfeito, né? Você trabalha com as tecnologias transversais, mas também você busca manter a sustentabilidade desses temas, né? Perfeito, perfeito. Eu queria pedir ajuda a alguém da equipe aqui, a Aline, que me ajudasse a identificar quem pediu a palavra, porque aqui no celular eu tenho umas limitações para identificação. Com a palavra aqui, eu queria fazer uma questão para a Rossi. Olha, os temas que você citou são muito convergentes com os temas que nós identificamos para fazer a discussão com os especialistas, tá? E essa discussão que nós estamos fazendo é uma discussão utilizando uma plataforma colaborativa, onde nós temos a presença para identificar essas abordagens mais recentes e apontar caminhos. Nós temos a presença de muitas instituições dentro do Estado, instituições setoriais do governo da Bahia. Temos também as universidades, não é? E alguns apoios de umas instituições como a FIEB, a Cimatec, etc. Rossi, você fez um comentário que, se você pudesse aprofundar um pouco, seria interessante.
que era essa questão da relação que você fez do financiamento do BID com o planejamento. E falou também de uma nova abordagem de PPA. A pergunta que eu te faço é o seguinte: normalmente, esses financiamentos dos bancos, Mundial, etc., eles são muito convergentes com os planos de setoriais, os planos de algumas secretarias. A pergunta que eu te faço é o seguinte: que nova abordagem que você se refere ao PPA e em que medida esta interação com o planejamento mais integral, um planejamento mais articulado, menos setorial, ou seja, mais transversal, poderia ser trabalhado junto com esses financiamentos? É isso. Então, boa pergunta. Primeiro, assim, a gente não, se isso não for da demanda do Estado, a gente não impõe nada, tá? A gente não é só que a gente vê que alguns já uma experiência já de países da OCDE, que já alguns da América Latina, que eles têm, no caso específico, duas características: um sistema nacional, nacional, a gente pode ser estadual, subnacional, de investimento público. O que significa isso? É exatamente você colocar métodos de avaliação junto de todos os projetos que existem, porque tem diferentes secretarias né, o cobertor é curto, né? Então, são metodologias que você tem centralizada de analisar questões do custo-benefício social, e também olhar do ponto de vista orçamentário, já ali, como é que você adequa isso ao seu orçamento anual, e para que você tenha um planejamento de curto prazo. E junto com isso, também tem uma questão que alguns países estão adotando, que inclusive há no Congresso Brasileiro uma lei plurianual, onde, na verdade, você estabelece esse fluxo, né, a sua priorização durante os seus 4 anos de governo. Então, basicamente é isso, assim, sendo assim, bem simplificado, tá? Mas, assim, isso pode ser, a gente está tratando muito nos empréstimos fiscais. Então, nos profiscos que a gente está lançando, que já teve o Profisco 1, e já foi aprovado também o Profisco 2, a gente está numa terceira geração, que a gente está querendo colocar isso, né, esses pontos, que no caso brasileiro, né, ajudaria, por exemplo, a manter a regra fiscal, porque assim, você sabe quanto teoria vai ser o seu limite de gasto, isso se a regra do texto continuasse. Então, assim, a partir daí você pode fazer uma distribuição setorial dentro desse teu limite. Então, esse método, toda essa reforma, né, de orçamentar essas mudanças, elas se adequariam bem ao padrão brasileiro e ajudariam na questão do planejamento. Agora, sim, de cada um trabalha, assim, agora é muito importante para o BID ter essa questão de sustentabilidade dos projetos, né? Ter a noção que ela vai continuar, não vai ter uma crise, principalmente quando a gente fala de subnacionais, né? Acho que essa continuidade é bem importante. Ok, Rossi, muito obrigado. Quem pode me ajudar para identificar quem está pedindo a palavra, por favor, que eu não estou tendo acesso aqui pela internet. Oi, Edgar. Anderson, você... Até agora só Anderson pediu a palavra novamente. E Marco Valério também. Ok. Vamos deixar então, Marco primeiro, né? Quem primeiro pediu? Ok. Marcos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ao palestrante, obrigado pelas contribuições todas muito ricas, muito importantes. Eu gostaria só de retomar uma questão que o professor Anderson colocou lá no início sobre o fomento à ciência, tecnologia e inovação, para saber do nosso palestrante se
como é que o BID tem tratado aportes de capital de risco para fomento a empreendimentos inovadores? Qual é a visão do BID sobre o Venture Capital para o fomento aos empreendimentos inovadores? Como é que ele tem pensado isso e qual tem sido a trajetória do BID nessa linha? E o que é que o BID também pensa acerca do potencial desse mecanismo como instrumento de fomento, especialmente aqueles empreendimentos que já se encontram em estágio de maturidade tecnológica com aptidão para aportar produtos, serviços ou processos no mercado? Muito obrigado. Então, muito bom. O BID, ele aprova totalmente, está totalmente, aí vai depender do volume de recursos. Quando são mais, assim, eu não consigo dizer agora de cabeça até qual é o limite, mas até um valor, o responsável é o BID Lab, tá? Então, ele faz direto, a questão de especialização, ele é mais também com os empreendedores, assim, já é mais direto num volume menor. Se o volume de recurso é maior, é pelo BID Invest. O BID Invest, ele tem, como ele investe nesses valores maiores, geralmente é através de fundos de venture capital que já existem no país, tá? Então, ou internacionais. A gente tem alguns internacionais que investem no Brasil e fundos brasileiros aqui. Então, para ter uma carteira, a ideia é que tenha uma carteira mais diversificada, tá? Mas eu sei que o foco, tanto do BID Lab quanto do BID Invest, é que nós temos assim Por quê? Porque hoje você já tem alguns hubs não vou nem falar o Cubo, São Paulo, Florianópolis, mas que ele também tem em outros locais, acho que é uma das prioridades, e também prioridades nessa questão de bioeconomia. Então, a gente está também muito interessado em fundos, tanto através do BID Lab quanto do BID Invest, através de investimento em venture capital ou em outros estágios, né, dentro dessas áreas. Mas sim, é possível, não tem nenhum impedimento, quer dizer, sempre real é o limite de recursos, né? Mas assim, é uma prioridade tanto para o BID Lab quanto para o BID Invest. Só aí vai depender do estágio das empresas, se vai tratar com um ou vai tratar com o outro. Ok, Rossi, muito obrigado. Randolph, por favor. Eu estou pedindo de novo aqui, porque eu também vou ter que me ausentar daqui a pouco para uma outra reunião, e aí eu queria aproveitar o Marcos para ir com o Rossi. Você trouxe uma discussão que, para nós, é extremamente interessante, que é uma reorganização do mercado mundial, né? Pós-pandemia, a identificação de que algumas cadeias produtivas elas não podem ficar presas a determinados países, né? E aí trouxe duas questões. Na verdade, eu trago até três, né? Na verdade, você traz duas, mas eu vou colocar uma terceira aqui, que também foi alvo da sua colocação, né? Que é a cadeia de semicondutor, né? A cadeia das tecnologias em saúde, né? E a cadeia das energias renováveis, mas não pensando em geração, mas pensando em produção de componentes, né? Tá. Né? Então, assim, essa reorganização, eu penso que para o Brasil, embora a nossa tradição não seja tão grande, mas, por exemplo, se silício, a nossa tradição de transformação de chips não é tão grande, nós temos as maiores reservas mundiais de silício, né? As maiores reservas mundiais estão no Brasil. Né? Por outro lado, também a energia, por exemplo. A Bahia tem sido hoje, talvez, o estado com a maior matriz energética limpa do país. Né? Nós temos hoje o maior parque eólico, o maior parque solar, etc. Mas não produzimos o componente, ficamos refém da importação dos componentes. Né? Então, assim, como pensar, que oportunidades são possíveis enxergar no desenvolvimento dessas cadeias, né, no Estado, né, pensando em termos do BID? O que você coloca como oportunidade nessa reorganização da produção mundial?
Muito, muito bom. E aí eu vou até colocar, a gente está terminando um trabalho com uma consultoria exatamente para isso, para saber quais são as oportunidades. Aí você até tocou da questão de... E a gente já, uma das primeiras que a gente detectou é pás eólicas, que nós já temos a tecnologia e pode, e os Estados Unidos, porque assim, a questão é, né, por que vai ser demandado, né? Como é que, onde pode... Então, assim, já há uma demanda grande dos Estados Unidos, da questão de eólicas, onde o Brasil pode entrar, assim, isso foi uma pesquisa, assim, nós estamos desenvolvendo ainda, mas nessa questão da energia eólica. E agora, os outros, acho que o grande ponto é o seguinte, a gente tem, vamos dar um exemplo, por exemplo, painéis solares, mas ainda não são tão competitivos. Então, o que a gente detecta é, olha, a gente vai ter que fazer mais investimento em ciência e tecnologia, né, para melhorar, mas já temos a capacidade, então já é algo... Então, a gente está meio que separando os setores, assim, olha, o que a gente tem do fruto rápido, né, qual é o fruto imediato, e algo que precisa um pouquinho mais de trabalho. Agora, essa questão da renovável é um dos primeiros, assim, que a gente surgiu, que já na consultoria, que detectou que o Brasil tem uma vantagem aí comparativa aí. Então, assim, tem essa possibilidade, sim. A gente vê aí como que o BID vai poder ajudar. Ele vai poder ajudar, primeiro, vai depender do tamanho do quem, por exemplo, se forem pequenos produtores, não forem grandes, a gente tem portais, a gente faz encontros de empresas com investidores internacionais, com importadores. Quer dizer, a gente tem todo um departamento, a gente chama de departamento de integração. Hoje a função é essa. Inclusive, a gente gostaria de fortalecer essa questão de promoção de investimentos. Assim, acho que vários, eu não sei, é porque eu não sou especialista setorial, mas eu não sei como se a Bahia já tem uma agência de promoção de investimentos. A ideia é porque outros estados têm bem forte, inclusive São Paulo tem até um escritório na China. Então, a gente quer trabalhar com essas agências de promoção de investimento e levar para aí o banco, o que o banco... Por isso que eu digo que tem várias maneiras que o banco, não somente um empréstimo. Então, o banco pode levar essas agências para outros países e integrar aí com o mercado. Tá? Então, isso é algo também que é uma prioridade para o departamento de integração, é isso, fazer essa promoção de investimentos dentro dessa ideia das cadeias de valor global. E outra coisa que a gente coloca, que é assim, por exemplo, a gente pensa, sempre quando pensa, não, vamos vender para os Estados Unidos, mas tem uma demanda muito grande na América Latina, assim, essa questão vai ser, então, que a gente tem uma vantagem com relação a outros, né? Então, que também o BID se disponibiliza a levar para outros países as empresas nacionais, assim. Perfeito, Rossi. Muito obrigado. Estamos descobrindo coisas que a gente não sabia do BID, viu? É importantíssimo esse conhecimento. Você quer uma tréplica, Anderson? Não, eu acho que ele me atendeu. O semicondutor, eu sei que ele não quis falar, porque a gente cometeu eu não sei o termo, está difícil de achar aqui, né? Mas fechamos a única fábrica do país que estava desenvolvendo semicondutores. Infelizmente, né, a política federal levou a isso, mas aqui não cabe a discussão. Mas nós precisamos desenvolver, né? Hoje, tudo passa pelo semicondutor, né? Eu tenho essa problemática, Rossi, porque eu sou da área de eletrônica, eu venho da área de eletrônica, e assim, quando eu preciso comprar um chip nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa, eu tenho que preencher um formulário de não sei quantas perguntas para poder me liberar um chip que seja mais moderno. Né? Então, isso tira completamente a nossa autonomia tecnológica, do ponto de vista do desenvolvimento da eletrônica, que é o que hoje ocorre. Né? Então, isso para mim é muito caro, inclusive como pesquisador, né? Porque é um problema sério. Infelizmente, fechamos a fábrica do Brasil, mas eu acho que esse tem que ser um caminho de retomada do futuro governo,
Torço que seja um governo progressista, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer nas urnas, embora a gente vai torcer e correr atrás de um governo progressista que realmente se preocupe, né, com esse avanço do país. E aí eu acho que a gente precisa ter um plano nacional para isso, bem fortificado. E o estado da Bahia, eu acho que tem uma grande capacidade para isso. Nós temos várias minas aqui próximas, Minas Gerais, Goiás. Goiás, inclusive, é o silício mais puro do mundo, né? E que eu acho que é possível, né, se fazer o desenvolvimento na região Nordeste, porque ela tem um escoamento mais rápido para a Europa e tem uma posição privilegiada. Ásia, né, pelo ponto geográfico. Mas não quero me estender muito, não, quero deixar espaço para os colegas, né, e é só essa ponderação que eu gostaria de fazer. Você quer fazer alguma observação sobre isso, Rossi, antes da gente continuar? Eu concordo totalmente. Acho que, por exemplo, eu falei, tem diferentes estágios, né? Eu acho que talvez essa questão de renovável está um pouco mais avançado, né? Já tem uma base feita, a outra não tem o potencial, então a gente detecta o potencial, né, do ponto de vista tanto de capital humano quanto do mercado, né? Então não adianta, então você tem capital humano e mercado, agora tem que aproveitar isso. E assim, a questão da redução da burocracia também, isso pode ser feito também rapidamente, porque isso aí realmente é um atraso, a gente coloca até para a indústria 4.0, muito disso é que o custo, uma pesquisa da CNI falou, olha, o custo de mudar hoje no Brasil é muito grande. Eu até conheço a tecnologia, mas assim, é muito custoso, que eu vou ter que importar, vou ter que ter um problema que me é dificultado. Perfeito, Rossi. Obrigado pelos seus comentários. Eu teria uma pergunta a fazer, deixa aberto ainda para quem quiser fazer mais algumas perguntas. Estou imaginando que a gente pode, Rossi, ir até às 16 horas. Estou tranquilo. Confortável para você? Tranquilo. Ok, então quem quiser fazer, eu tenho uma pergunta que eu vou desdobrar em duas. Bom, nós temos primeiro nós temos uma crescente dificuldade de elaboração de projetos, não é? No Brasil, na Bahia, não é? Desde algum tempo, uma dificuldade de projetos públicos. Essa dificuldade, ela trouxe maior complexidade com avanços tecnológicos muito intensos, com a pandemia que a gente conviveu e que isso passou a demandar uma velocidade e transformações, adaptações muito intensas, né? Com uma economia que está também tendo alguns resultados de transformações na logística, nas cadeias de valores, etc., o que significa dizer que fazer projeto hoje ficou ainda mais difícil do que antes da pandemia, não é? E as nossas dificuldades ainda continuam. Então, a pergunta que eu te faria é o seguinte, muito em função desse projeto que nós estamos fazendo aqui. O banco tem financiamentos para estudos, ele pode dar um apoio a estudos que sejam feitos, por exemplo, em redes, estudos que sejam muito voltados, principalmente para 3 áreas aqui nossas, que nós temos muitas dificuldades, a área da logística de transportes, que nós temos uma necessidade absoluta e urgente de nos integrar a outras regiões do Brasil e a outras regiões do mundo. 2, a compreensão sobre o comportamento de cadeias de valores e as possibilidades que a Bahia poderia ter de atrair indústrias, serviços, comércios, etc., em função desse novo comportamento. E também na área de meio ambiente.
na questão de mercados de carbono, por exemplo, ou em tecnologias que possam nos ajudar a fazer uma produção sustentável com alguns avanços que já existem em alguns outros países, né? E nós temos aqui umas iniciativas que estamos tendo de fazer esse trabalho compartilhado em rede, que é uma coisa muito interessante, incluindo instituições chinesas nesse processo, tanto para a logística como a parte ambiental. Então, eu te perguntaria, o banco tem, digamos, quais são as possibilidades de dar suporte em financiamento e também de especialistas do banco para nos ajudar a formulação de projetos? É uma pergunta em duas que eu te faço. Não, tranquilo, temos sim. Aí vai depender o que a gente já tem. Por exemplo, no caso que se forem projetos, aí basicamente tem em todos, mas assim, se for uma PPP, né, que geralmente é a questão aí tratando da logística, mas nós temos em outras áreas, tá? A gente tem um fundo do BNDES, que é o preparador de projetos, para preparação de projetos, mas a gente também tem a gente tem um grupo de PPPs que a gente pode ajudar, e inclusive o grupo de PPPs, ele ajuda a questão dos subnacionais, ele está focado, só para dar um exemplo, ele preparou uns projetos em Santa Catarina, que eu sei, né, que eu tenho conhecimento. Então, ele pode preparar aí os projetos de PPPs, né? Quando é só pelo lado público, também não, a gente tem, engraçado, os temas que você falou, nós já temos em outros estados. Então, o tema da questão da biodiversidade, do aproveitamento disso, a gente tem, obviamente, com a fofoca inicial, né? Para estados como Pará e Amazonas, né? Mas a gente tem, a especialista tem, aí seria na forma de cooperação técnica, tá? Seriam cooperações técnicas, aí não é empréstimo, é uma cooperação técnica, você pode fazer para o Estado, eu já sei o que tem, tanto da questão de todas as questões que você mencionou, quais foram as três? Agora me deu desculpa, deu um branco, foi na questão de biodiversidade. Logística, meio ambiente e cadeias globais de valor. E cadeias globais de valor. Já temos também em alguns estados, eu participei de um estado, só que, obviamente, no caso de meio ambiente, o interesse primeiro foi o Pará, aí analisamos cadeias tem um concorrente da Bahia, né? Cacau, cadeias de pimenta, cadeias de não sei o quê. Mas isso foi na forma de cooperação técnica. A terceira possibilidade é uma cooperação técnica antes do projeto. O que é isso? Por exemplo, digamos que você queira melhorar a logística entre Luiz Eduardo Magalhães, que eu conheço, que já passa por lá, e Salvador. Então, aí você entra em contato com o especialista, faz primeiro uma cooperação técnica também, que vai virar um empréstimo de financiamento. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade. Isso é mais comum até na área de, por exemplo, saneamento. Saneamento, primeiro você analisa quais são os investimentos necessários, qual seria o melhor, tal, e aí, a partir daí, vira um empréstimo. Então, são três possibilidades que você tem, mas, assim, é bem comum aqui dentro a gente ter, inclusive, nessas áreas, tá? Essa questão de cadeias de valor, a questão de meio ambiente, né? Biodiversidade, como a gente chama aqui internamente de bioeconomia, né? E aí envolve, inclusive, a questão da agricultura e pecuária, tá? Como é que a gente pode fazer tanto uma agricultura e uma pecuária de baixo carbono e aproveitar isso do ponto de vista de crédito de carbono. Então, a gente também pode virar uma cooperação técnica.
Então, assim, tem várias formas de fazer. Aí vai depender realmente da demanda do Estado. Como é que ele pretende, se é puro investimento público, se é público ou privado, aí vai depender isso. Ok. Muito obrigado, Rosa. Bom, tem alguma mais questão? Alguém tem mais uma questão para colocar? Professor, estamos presentes aqui também agora o professor Valença, que é assessor do secretário de Planejamento, também está aqui presente, e perguntaria aí, mais uma vez, se nós temos aqui mais uma questão para colocar para a Rosa. Eu vou aproveitar aqui, Edgar, eu já botei no chat, agradecer ao Rossi pela presença, dizer para ele que a gente vai manter esse contato aí, claro, esperando um novo governo, né? Foi muito esclarecedor, né? A gente agradece bastante, eu peço desculpas, mas eu preciso sair porque eu tenho outra reunião presencial no outro local, então ainda vou ter que me deslocar. Mas foi muito esclarecedor. Muito obrigado, Edgar, obrigado aí, vamos continuar pensando na Bahia. Ok, Anderson, muito obrigado. Ronald Lobato, por favor. Ah, não? Seu microfone está desligado. Eu só estava agradecendo a palestra que escutei e os comentários feitos. Ok. Visualmente. Ok. Então, mais alguém? Então, a gente começa a se despedir aqui de Rossi. Eu só queria saber, Rossi, essas iniciativas de cooperação para projetos que você está chamando antes como eu penso assim, preparar um anteprojeto. Essas iniciativas são através do grupo do governo do Estado, que tem contato com os bancos, ligado à Secretaria da Fazenda, com Luiz Amélia, é isso? Não, pode ser setorial. Pode ser setorial? Pode ser setorial. Você pode ser, não tem... Pode ser, não sei, se é um projeto de Secretaria de Transporte, Saúde, entra em contato com um especialista em saúde, eles conversam e pode. Não tem, óbvio, né? A gente fala assim, todo o alinhamento, uma coisa importante, o alinhamento com o planejamento ou fazenda sempre é chave, né? No final, no sentido que eles que assinam o empréstimo, né? Claro. Claro, mas assim, inicialmente, para cooperação técnica, não. Pode ser via setorial. Perfeito. Isso, a gente pode fazer uma rede, por exemplo, de setoriais, junto com as universidades, para preparar esse anteprojeto, digamos assim. Isso, claro. Perfeito. Rossi, queria te agradecer, dizer que nós já aprendemos aí o caminho, já temos o seu contato, não vamos lhe abusar muito, mas de vez em quando nós vamos pedir seu socorro. Não, claro, fico aqui à disposição, exatamente, inclusive para colocar os setoriais, né, em contato, pode mandar para mim, assim. Perfeito. Nós já estamos fazendo uma discussão aqui, o professor Valença, Ronald e alguns colegas que estão presentes, eles já estão junto com um grupo grande, junto com a CBPM, com a CEPLAN, e tem ligações com a FIEB, com o Usuporte, etc. Nós estamos fazendo uma discussão muito boa sobre as ferrovias na Bahia, né? Fazendo um estudo sobre as viabilidades, primeiro um carregamento, depois vamos avançar na viabilidade, porque isso passa a ser um fator extremamente importante para o desenvolvimento da Bahia. E, particularmente, nós aqui da CEI, CEPLAN e outras instituições também estão
com alguns 4, 5 projetos junto com as universidades públicas da Bahia, e estamos fazendo alguns projetos de conectividade, de bioeconomia, usando já a sua expressão, numa área específica da Chapada como área piloto, um projeto que a gente está chamando de regiões integradas. Todos esses projetos eles estão acessíveis através de uma plataforma virtual que todos podem ter acesso e fazer suas participações. Tá bom? Então, eu agradeceria... Fico à disposição, sim. Tá bom? Então, muito obrigado a todas que estão presentes aqui. Nós vamos seguir, nós temos uma série de rodadas que estão já programadas para as próximas semanas, cerca de 6, 7 rodadas com temas específicos. A ideia, Rossi, para você ficar sabendo e para a gente relembrar aqui para todo mundo, nós vamos, no mês de novembro, fazer um relato de qual é o estágio que nós chegamos nessas discussões e preparar esse relato para ajudar o próximo governo a tomar decisões. E vamos deixar também todo este conteúdo registrado numa plataforma, Seicolab, que abriga um projeto chamado Pensar a Bahia, e o próximo governo, caso queira, pode dar continuidade a essas discussões e transformar isso que a gente está chamando de apontamentos para novos caminhos de temas importantes, transformar isso em projetos e transformar isso depois em financiamento. Então, acho que sua participação foi extremamente importante e ela vai ser cada dia mais requisitada aí para você nos ajudar a apontar também caminhos. Tá bom? Então, obrigado pela presença. Muito obrigado aí. Acho que a Bahia é super importante também para o BID, pela sua dimensão, importância no país. A gente tem possibilidade de ter inúmeros acordos aí com o Estado, tá? Muito obrigado. A gente queria convidar você para, quando viesse à Bahia, não ficar somente em contato com Luiz Amélia, lá na Secretaria da Fazenda, mas viesse nos visitar aqui também. Ah, tá. Eu ia brincar. Tá aí um estado que eu conheço, é a Bahia, porque minha esposa é baiana. Aí vou sempre. Estou aí a trabalho e de férias. Então ótimo. Por favor, faça contato com a gente, porque você chamou a atenção para um ponto muito importante, que é a questão da informação, não é? E essa informação é uma coisa que nós trabalhamos bastante aqui, são dados e transformação digital. Nós temos um grupo já trabalhando com inteligência artificial, com alguma coisa geoespacial também, usando algumas tecnologias. Então, isso seria bacana se a gente pudesse recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho. Isso é tá bom? Super importante. Está ótimo. Está ótimo. Muito obrigado. Ok. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima rodada. Depois a gente vai mandar para vocês a programação da próxima semana, desta semana e da próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.